Olá, amigos da TV FEMA. Estamos começando com mais um informativo. Eu sou o João Matheus. Estamos com Glaucia D'Alonso, psicóloga e Master Coach. Tudo bem, Glaucia? Tudo bem, João? E o tema de hoje é o suicídio na adolescência, certo? Exatamente. Tá, é inegável que ele é um tabu. Você podia falar um pouquinho sobre por que o fato de ser um tabu na sociedade é sempre falar sobre o suicídio? Sim, podemos sim. Nós estamos habituados, acostumados a falar sobre a vida, celebrar a vida. Falar sobre a morte é algo doloroso. E quando a gente fala sobre o acometimento da morte pela própria pessoa, isso se torna ainda mais doloroso. A gente também é acostumado a aceitar o ciclo da vida, né? Nascemos, reproduzimos e morremos. E quando a gente pensa no suicídio na adolescência, a gente está quebrando esse ciclo da vida. A gente é habituado até a encontrar com pessoas de mais idade falecendo, e não pessoas mais jovens. É difícil de aceitar isso mesmo, né? Sim, sim. Quebra o ciclo da vida. Quebra o ciclo que nós estamos habituados, que somos treinados a conduzir, né? E o que levaria, os fatores que levam uma pessoa a chegar ao fim, decidir que é o fim da sua vida e isso, pronto? Certo. João, a gente tem que pensar a tratar a questão do suicídio de forma mais séria. Para você ter uma ideia, hoje o suicídio ele é a segunda causa de morte entre jovens no mundo. E o Brasil ele fica em 8º lugar no índice de suicídio entre jovens. O que pode levar um jovem a cometer o suicídio? A gente pode pensar em 3 fatores essenciais. Fatores de ordem psicológica, social e ambientais. Tá? Pensando nessa questão de ordem psicológica, a gente tem que pensar que a depressão ela é uma das principais causas do suicídio, principalmente quando associadas a comorbidades. O que seriam essas comorbidades? Situações de risco, dependência química, pode ser considerada uma comorbidade. Vamos falar um pouquinho sobre depressão também. Depressão, a gente ainda tem muito preconceito para falar sobre a depressão, porque é uma doença de ordem mental. Se eu tenho diabetes, é natural que eu precise tomar insulina para tratar a minha diabetes. Agora, se eu falo que eu tenho depressão, muitas pessoas olham a depressão como uma frescura. Ah, não está querendo trabalhar. Muitas vezes subestimada, né? Exatamente, tá de moleza. Então a gente acaba não tratando o tema depressão com a seriedade que precisa. E a depressão, ela é uma doença. Ela pode ter a causa química, a gente pode vir a apresentar uma depressão por uma queda dos nossos níveis de dopamina, serotonina e noradrenalina. Então, pensando que tem uma causa química, ela precisa de um acompanhamento e de um tratamento, que muitas vezes é de ordem médica. E tem também fatores que podem ser de ordem genética, tá? E também questões sociais ou quando o sujeito ele é submetido a estresses, tá? Que também podem influenciar o aparecimento de uma depressão, tá? Então a gente tem que pensar, depressão é uma doença sim e é uma doença que precisa ser tratada, tá? Quando a gente pensa num sujeito que tem depressão e ele está em situação de risco, como o uso de uma dependência química. Como eu falei, a depressão ela também entra como ela pode ser ocasionada por questões de estresse. Quais são os principais fatores de estresse que um adolescente ele está submetido? Ele precisa tomar uma das decisões mais importantes da vida dele. Que rumo ir, caminho para onde eu vou, né? Que carreira eu vou seguir. Ele precisa ter uma identificação com o novo corpo. Quantas vezes, quando a gente é adolescente, a gente acaba levando até um título de desastrado?
Porque a gente ainda não tem a identificação com o nosso corpo. Muitas vezes a gente esbarra. Sim. A gente precisa também se identificar com essa nova personalidade em formação. Associado a tudo isso, muitas vezes esse adolescente, ele pode ter que passar, ele acaba passando por bullying, ele pode vivenciar situações de perdas, ele pode intensificar perdas na área de relacionamento. Tudo isso associado a um transtorno mental, imagina que se torna uma bomba relógio. E ainda com o jogo da baleia azul, não é? Que está em alta, todos os meios de comunicação estão abordando sobre, pode acabar sendo algo sério que Sim, exatamente. Nessa bomba relógio acaba... Exatamente. A gente pode pensar, eu acho que seria um equívoco falar que o jogo da baleia azul, ele provoca o suicídio na adolescência. Na verdade, eu tenho uma pessoa com transtorno mental passando por situações de estresse e que encontram o gatilho perfeito. Sim. Encontram com pessoas que estão passando pela mesma situação, se identificam com essas angústias e têm a oportunidade Sim. de tentar contra a própria vida. Sim. E um modo válido de tratamento para as pessoas em depressão, que pensam em suicídio, qual seria esse? Para deixar as pessoas cientes. Certo. Vamos pensar, o que pode ser um sinal de alerta? Primeiro, primeiro a gente tem que buscar entender quais são esses sinais de alerta que a gente precisa sempre ter atenção. Sim. Este adolescente, ele vem fazendo referências à morte, como por exemplo, falando, olha, eu preferia morrer, eu gostaria de desaparecer, é um sinal de alerta. Automutilação no corpo também é um sinal de alerta. Existem até grupos em redes sociais que incentivam essa automutilação, porque é uma forma de externalizar esse sofrimento psíquico, essa angústia. O que pode ser um sinal de automutilação? O adolescente que mesmo em dias de muito calor, estão todos cobertos. Sim. Tá? Então, é ali um sinal de alerta. Este adolescente, ele pode apresentar características de isolamento e até falta de interesse por atividades que até então era prazerosa para eles, tá? Mudanças no padrões de sono, nos padrões de hábitos alimentares, também é um sinal de alerta. Diminuição da autoestima pode ser um sinal de alerta. E a diminuição em relação às expectativas futuras. Então, estes são sinais que a gente precisa ter de atenção. Sim, e já falando sobre esse tema, sobre o que as pessoas devem estar pensando, você teria um recado para as pessoas que pensam em suicídio ou algo do tipo? Temos sim. Eu acho que a primeira questão que a gente precisa tratar é a seguinte: o suicídio, ele é evitável, ele não é a única saída. E a gente vai conseguir entender que ele não é a única saída a partir do momento que nós compreendermos que a depressão, ela é uma doença mental. Sim. E o que o adolescente ele precisa entender? Que quando ele está em depressão, ele não é daquela forma, mas ele está daquela forma. E se ele procurar uma ajuda profissional, ele pode diminuir essa angústia. E ele pode encontrar uma luz no fim do túnel. Então esse, eu acredito que seja o primeiro passo. A pessoa compreender que ela está doente e que ela precisa sim de ajuda. E muitas vezes essa ajuda vai ser profissional, de um acompanhamento com psicólogos, com psiquiatras, tá? Sim. Pensando no adolescente, agora para os pais. Quais são os sinais de alerta? Interesse-se genuinamente pelo seu filho. Olhe esses sinais de alerta que ele pode estar passando por um sofrimento psíquico. O pai, ele só vai conseguir ter este sinal de alerta quando ele inicialmente diminuir o sentimento de culpa. Porque o que os pais sempre pensam, João?
Aonde foi que eu errei? Exatamente. Onde foi que errou e o que poderia ter feito, mas não sabe o que poderia. E aqui a gente está falando de uma doença. Sim. De uma doença que precisa de tratamento. Então, esses pais, eles precisam diminuir esse sentimento de culpa e se colocar a par do filho. Esse se colocar a par é estar atento a esses comportamentos. Abram um espaço para o diálogo sobre o que é depressão, sobre o suicídio. Estejam atentos também ao que o filho acompanha nas redes sociais, na televisão, em toda a mídia. Que muitas vezes os pais acham que a vida do filho está perfeita, né? E acabam ficando surpresos quando ocorre Exatamente. um suicídio. E é natural, porque assim, os pais, eles acabam idealizando o filho, né? A gente cria expectativas sobre um filho perfeito, um futuro perfeito. E quando algo quebra essa idealização, a gente tem um choque. Mas é o papel do pai, neste momento, acolher esse filho que precisa de ajuda, que ele está doente. Então, isso é muito importante. E para a comunidade, eu acho que também vale algumas dicas, João. O que a gente pode falar? Inicialmente, a gente precisa abordar mais o tema sobre o suicídio. É uma excelente iniciativa da TV FEMA trazer esse assunto em pauta, porque a gente só vai conseguir prevenir quando a gente tiver conhecimento. Sim. Quando a gente puder abordar este tema, porque dessa forma o adolescente ele vai perceber que ele está doente e que existe um caminho. Existe uma luz no fim do túnel, existem pessoas que passam pelas mesmas angústias que ele. Então a gente precisa tratar sobre o tema. O que é importante também? Evitarmos o sensacionalismo. Muitas vezes, quando a gente se depara com situações como esta, ainda existe uma exposição indevida, com até mesmo fotos das pessoas que cometeram suicídios. E o que a gente também é importante evitar? É importante falar sobre o tema, mas evitar a divulgação de métodos de suicídio, que isso sim pode incentivar essa prática. Sim. E algo que abordou bastante o tema também foi a nova série, não é? Os 13 Porquês. Sim, sim. Foi bastante tratado nesta série. Eu acho que foi bacana vir à tona tanto o Jogo da Baleia Azul como esta série, porque a gente acabou discutindo sobre o tema. Sim. A gente viu a importância de falar sobre o suicídio, né? Mas vale algumas ressalvas, até mesmo sobre essa série. Porque, de certa forma, ela acaba romantizando o tema suicídio. Sim, como o Romeu e Julieta até também, né? Que sim. E o que essas duas tramas têm em comum? Tratam o suicídio como a única alternativa. E, na verdade, a gente pode sim prevenir o suicídio. Se nós tivermos todos estes cuidados, a gente consegue sim prevenir. Tá? É uma forma de buscar ajuda por adolescentes que necessitam de ajuda, precisam conversar. Teria algum meio? Temos sim. Estejam, assim, eu acho que a gente pode inicialmente buscar a ajuda de quem está próximo a nós. Amigos, a família, pessoas que possam nos apoiar. Mas para isso a gente tem que mudar também a nossa cultura. Assumir uma postura muito mais colaborativa de apoio do que de julgamento. Sim. Tá? Agora, para o adolescente que ele não encontrou essa base na família, ou até mesmo precisa de uma ajuda que é mais profissional, existem os CAPs, que trabalham a saúde mental. Toda cidade tem um serviço de saúde no CAPs, ou pode buscar mesmo a UBS mais próxima. E existe também um grupo de acolhimento, que ele funciona 24 horas, que você pode ligar o número 141. Muito obrigado, Gláucia.
Até a próxima. E você está com um programa aqui na TV Fema, Psicóloga Master Coaching, certo? Sim, sim. Toda semana nós apresentamos dicas na área de desenvolvimento pessoal e também abordaremos algumas temáticas relacionadas à área de psicologia, como é a questão do suicídio que a gente vem apresentando hoje. Para finalizar, eu também gostaria de agradecer a abertura da TV Fema para a gente tratar sobre um tema que ainda é tabu. Sim. E me colocar à disposição. Caso adolescentes que estejam passando por essa angústia, que não encontrem uma solução, eu ressalto, existe sim um caminho alternativo. Pode me chamar no Facebook, pode me chamar no WhatsApp, que eu estou sempre à disposição. Certo, muito obrigado novamente. Obrigado, telespectador. E TV Fema, levando o melhor da TV até você. Música